Então, o que que a gente vai entender aqui? Deixa eu escrever aqui uma palavra, que é a palavra-chave para você, tá? Para você entender, você levar para vida, sua vida de profissional de design, você vai levar isso aqui para vida. Organização e rotina, tá? Por que que essas duas palavrinhas, deixa eu reposicionar elas aqui. Por que que essas duas palavrinhas são tão importantes, tá? Deixa eu pegar aqui uma caneta para ficar mais fácil de eu exemplificar para vocês. Primeiro, organização, tá? Você precisa se ver, primeiramente, como uma empresa, tá? Por isso que você tem que ter uma organização e uma rotina, tá? Não é porque você trabalha como autônomo, não é porque você é um designer que você pode trabalhar de madrugada e você não tem o seu horário, ou você quer ser um designer para não ter mais que depender daquele seu chefe chato, do gerente que não para de pegar no seu pé, tá? Você precisa entender que você é uma empresa. Empresa. Por mais que você não tenha um escritório, por mais que você não tenha algo fixo, tá? Por mais que você não tenha clientes ainda, dependendo, por mais que você não tenha portfólio ainda, você é uma empresa, tá? Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender e você precisa se ver assim, tá? Então, depois a gente pode fazer outras aulas, tá? Para você entender um pouco mais sobre MEI, sobre precificação, sobre tabela de preço, tá? Sobre valorização e tudo mais no serviço como autônomo. Mas o que você precisa entender é que a produtividade é essencial para quem trabalha com criatividade, tá? Produtividade é a sua palavra-chave da vida de você, tá? Então vamos escrever aqui a palavra produtividade. Produtividade. Essa é a primeira palavrinha que você precisa entender, certo? Segunda palavrinha, no caso, né? Produtividade. Como que eu vou ser mais produtivo? Falando de prática agora. Eu, Ana, nos meus... Tô desde 2021. De 2021 pra cá é quantos anos? 6 anos dá pra botar. 6 anos, tá. 6, 5 anos. Nesses anos todos, o que mais eu utilizei pra me organizar nos meus pensamentos e nas demandas, no que eu tinha pra fazer? Caderno, tá? Caderninho de anotações, bloco de notas. Eu sempre utilizei, por mais que eu utilize outros programas, como eu já utilizei Notion, não me adaptei com Notion, tá? Vou ser bem sincera pra vocês, muito complicado. Eu sou uma pessoa que precisa de uma coisa bem simples pra me visualizar, tá? Já tentei o Trello. Trello foi um dos meus programas de produtividade que eu utilizei na maior parte do tempo, tá? Porque ele era simples, até o momento que eu não conseguia mais utilizar ele, por quê? Porque ele me limitava muito, certo? Então eu tive essa barreira da limitação, certo? E para ter produtividade, você não pode ser limitado. Então eu vou escrever aqui, ó. Vou pegar esse sticker aqui e vou escrever a seguinte frase aqui para você entender. Não pode ser limitado, tá? Qualquer programa, qualquer método que você for usar, Pomodoro, qualquer método de produtividade que você for utilizar, tá? Você vai estudar um pouco mais sobre isso, sobre produtividade, mas você não pode ser limitado, tá? Eu tô usando o Trello ou tô usando o Notion. O Notion me limita porque eu não sei usar. Ou o Trello me limita porque eu não consigo colocar outras coisas que eu precisaria. Então você precisa sim procurar outros programas ou outros métodos que tragam mais produtividade para você, tá? Atualmente, o que a gente utiliza na Brother hoje para organizar tantos conteúdos do Instagram, tantos conteúdos do YouTube, para organizar o que eu preciso entregar para os meus clientes de social media, para os meus clientes de design. Tudo isso, todas essas demandas, todas as informações, todos os briefings, todas as demandas, todos os prazos, eu coloco lá no ClickUp, que é um software que eu recomendo muito, porque ele é de graça, você não precisa fazer nada além, né? E o Trello, ele se tornou um pouco limitado, porque ele tem a versão premium dele, tá? E o ClickUp, com tudo ali, você pode fazer basicamente tudo de graça, tá? Então, você vai escolher aí o seu software de produtividade, o seu método de produtividade.
Por quê? Porque você é uma empresa e uma empresa tem um sistema, tá? Um sistema. Sistema. Por que que empresas possuem sistemas, tá, pessoal? Porque você não consegue guardar tudo na sua cabeça porque você vai esquecer, certo? E por que que a gente possui esses sistemas e sempre deixar tudo gravado, tudo que você faz, tudo que você fez lá? Para você conseguir metrificar, primeiro, se você tá entregando no prazo, se você tá fazendo as suas metas no prazo, vamos supor, coloquei uma meta que eu quero gravar 2 dias por semana lá no meu canal do YouTube, ou postar 3 vezes no Instagram o meu conteúdo, ou pelo menos atualizar meu portfólio uma vez por semana. Se eu não tiver produtividade, se eu não for produtivo e eu não for organizado, novamente organização, ó, se eu não for organizado, eu nunca vou ter essa informação de que eu entrego no prazo. Eu nunca vou ter essa informação que eu tenho um orçamento para passar e eu esqueci de passar esse orçamento. Eu não tenho lá a minha lista de contatos com quem eu tô falando e que pé tá a conversa. Então vamos supor que eu tenho um cliente que ele tá recém no início do funil, ele me pediu um orçamento, tá? Se eu não tenho isso anotado em nenhum lugar, eu vou esquecer e eu vou perder dinheiro. Então você vai perder isso aqui. Por isso que é tão importante a gente falar sobre produtividade, primeira coisa nessa live, tá? Então, nessa aula. Então, você vai anotar aí no seu caderno, você vai começar a pesquisar softwares, tem o ClickUp, tem o Notion, tem o Trello que você pode utilizar, tá? Para você que tá começando, o Trello é muito bom, porque ele é muito simples, você consegue colocar prazos lá. Então, muito certo, tá? Então, primeira coisa que você tem que ter é organização e rotina. Por que que eu falo isso? Porque a rotina, pessoal, ela vai te ajudar a estudar mais, tá? Estudar. A rotina vai te ajudar a estudar. A rotina vai te ajudar a estudar. A rotina vai te ajudar a se exercitar. A rotina vai te ajudar a arrumar a casa ou outra tarefa que você precisa. A rotina vai te ajudar a ser mais produtivo e a ter menos tendência à depressão e ansiedade. Por que que eu vou falar sobre isso que não tem nada a ver com a profissão de designer, tá? Porque essa profissão que a gente tem e outras profissões, como desenvolvedor, como qualquer profissão que seja home office, tá? Se você trabalha numa empresa, você pode passar por isso sim, tá? Mas quem trabalha home office passa por isso muito, tá? Que é depressão e ansiedade. Por quê? Porque é muita cobrança, você se compara muito com as pessoas que você tem que se comparar, que é no Instagram. Se eu sou um criador de conteúdo, eu vou me comparar com quem cria conteúdo, certo? Então o cara tem uma câmera de 10 mil reais, o cara tem 100 mil inscritos e, óbvio, o meu cérebro vai se comparar. Porém, você tem que pensar no seguinte: você tem que fazer o seu. Se você continuar se comparando, você nunca vai conseguir ter uma rotina e ter uma organização. E se você pensar, pô, eu tenho que ter a melhor câmera para criar conteúdo. Eu tenho que, vamos supor, eu tenho que ter o melhor PC para criar conteúdo, eu tenho que ter iluminação, eu tenho que fazer as melhores artes para colocar lá no meu portfólio. Vamos supor que você quer ir para a área comercial mesmo. Então, você esperar estar preparado é uma péssima escolha para você que quer começar a fazer qualquer coisa na internet, certo?